voltando aqui, até reabastecendo, continuando. Agora vamos falar sobre a questão do McCaffrey, 1990, texto mais atual, e aí fala sobre eficiência, né? A questão da eficiência na complexidade, né? E ele apresenta dois critérios de eficiência. Um é a eficiência técnica, né? E a outra, que eu me esqueci, é a eficiência de mercado ou a eficiência alocativa, que vai trabalhar especificamente com as questões de externalidade ou de incentivos ou de transferências intergovernamentais, enfim. A eficiência, então, para o McCaffrey, achei foda o nome desse artigo, né? The Holy Grail of Tax Simplification. Não necessariamente nessa pronúncia tosca, mas o santo graal da simplificação tributária. É realmente com toda maestria conseguiu definir um título chamativo e talvez até um pouco anedótico, brincando com essa questão da simplificação, né? Se realmente devemos endeusar a simplificação e sem pensar nos efeitos que ela pode acarretar, né? Então, eficiência técnica, ele fala muito sobre a questão da legislação, né? Essa eficiência técnica. A eficiência técnica, então, é questão de distinguir em uma legislação, por exemplo, quem vai ser o sujeito passivo, o quantum de tributo ele vai ter que arrecadar e, sobretudo, quais são os critérios, né, para ele ter algum benefício fiscal. Enfim, ele dá um exemplo bem pragmático de que muitas das vezes um incentivo fiscal, se não houver uma precisão legislativa, ele vai impactar pessoas que estariam empresas que estariam produzindo sem que com incentivo ou não. Então, porra, o governo está deixando de arrecadar para depois investir nas suas atividades porque ele não foi preciso, não teve uma técnica legislativa que pudesse diferenciar quem realmente precisa do benefício e quem não precisa. Isso também impacta no sentido de aumentar as distorções, né? Porque se não for suficientemente eficiente na sua técnica legislativa, vai causar uma distorção de mercado que a pessoa que precisa do benefício, a pessoa jurídica que precisa do benefício, ela vai estar competindo com uma pessoa jurídica, uma empresa que não precisa de benefício, mas que está recebendo. Então, veja, a distorção só aumenta se não tiver essa questão de definição, né, de quem que pode receber um benefício e quem não pode, né? Isso impacta diretamente na questão da equidade. Não é justo, né, que todos recebam o mesmo incentivo fiscal sobre o ponto da justiça, né? Porque tem que cumprir alguns critérios, alguns requisitos para que realmente possa gozar de algum benefício, né? Uma outra frase lacradora, né? E agora do McCaffrey, o santo graal da simplificação tributária. O que parece certo é que a preocupação com a eficiência técnica irá complicar a lei, mas a precisão tem o seu preço. E isso aqui, a precisão tem o seu preço, eu acho que ela é curta e assim tem uma enxurrada, né, um Big Bang de pensamentos que a gente pode ter. Realmente, cara, a precisão tem preço, né? Por quê? Ela é cara, né? Porque pode exigir que os operadores da lei tenham um pouco mais de especialização, de qualificação. Isso, lógico, impacta financeiramente, mas ela é necessária, né? A precisão técnica legislativa, ela no atual sistema, né? Principalmente no sistema democrático, ela se faz necessária, porque não devemos tratar todo mundo de forma igual, né?
vem a ideia de isonomia, de que deve ser dado um tratamento desigual para pessoas que têm situação desigual. E aí, para ser preciso a esse ponto, existe um custo a se arcar, né? E um segundo argumento é que vai ao encontro da eficiência alocativa ou eficiência de mercado, como McCaffrey chama, que as leis podem promover ou mitigar algumas falhas e imperfeições de mercado. E aí ele coloca a questão de utilizar as leis tributárias como um antídoto para a ineficiência, né? Por exemplo, taxar poluidores ou creditar poupadores de energia. Isso eu já havia falado, são incentivar uma conduta positiva que vai gerar externalidades positivas, bens para a sociedade, e também de dar um break nas questões que não são socialmente adequadas, né? Socialmente desejáveis. Pode incluir também, e aí vem a ideia de que o indivíduo tem que ser protegido de si mesmo, algumas questões relacionadas a ineficiente pensamentos de curto prazo de alguns indivíduos, né? Por exemplo, e aqui vem as questões, chamam muito forte, vem as questões previdenciárias, né? A gente tem que proteger, o governo é necessário que ele proteja as pessoas de gastarem tudo, né, sem que exista uma parcela que seja destinada às contribuições. Tem que pegar um pouquinho, né, desses da poupança ou de alguma forma de renda da pessoa para que possa, né, financiar um sistema previdenciário ou de seguridade social, né, que também possa promover uma redistribuição, políticas assistenciais. Então, uma pessoa que é muito gastadora, se não houvesse uma parcela de contribuição previdenciária que ela devesse recolher, ela estaria impactando o sistema no futuro, porque no futuro ela vai precisar de quem? Do governo, vai precisar se ela tiver um comportamento quase de um filho pródigo, né? E gastar tudo e não poupar nada, ele com certeza vai impactar a sociedade de forma geral, porque ela vai exigir recursos do governo. Então, para proteger essa pessoa dos pensamentos de curtíssimo prazo que ela tem, né, de querer gastar saindo tudo, gastar tudo de uma vez só, chega o governo e interfere e vai e tributa, faz uma contribuição previdenciária, para que possa... FGTS, ele é muito isso, ele pega uma parcela retém uma parcela do salário de um empregado e futuramente, se ele vier a sofrer com desemprego, ele vai ter alguma coisa guardada ali para que possa dar tempo dele procurar outro emprego, né? Então, é a questão de que o governo interfere nessa eficiência alocativa aí, o governo precisa se preocupar com essas questões. Vou pular essa parte e finaliza falando que a correção de externalidades é uma tarefa difícil e que requer uma medição precisa, sua dimensão e uma correta calibragem dos custos de sua correção. Então, para corrigir externalidades tem que ser uma coisa muito bem técnica, tratada com uma equipe econômica competente, que consiga medir medir corretamente, da forma mais precisa possível, quais são as interferências que o governo deve tomar para melhorar uma situação, né? Voltando para o nosso texto, né, que eu até esqueci o nome, Conceptual and Measurement Issues and Australian Experience. Questões conceituais e experiências australianas. E já volto lacrando de novo. Com uma frase do Bintranam, que fala: o fato de a simplificação ser desejável implica que o nível atual de complexidade tributária está acima de algum nível ótimo de complexidade. E essa parte é muito legal. Bebi rápido, não é café, tá? Vamos pensar que cerveja, não sei que horas são, 10 horas, não é cerveja não. Então, essa questão do nível ótimo de complexidade. Porra, o que é isso?
Vem, lógico, acadêmicos tentando definir, mas eu parei de ler quando realmente falou que o nível, segundo Oliver Bartley, né? Ele tenta, faz um gráfico, né? Ao trabalho dele, eu vi. Ele coloca um gráfico e fala que a nível ótimo de complexidade é a relação entre equidade e eficiência, é onde a relação entre equidade e eficiência é maximizada menos os custos de compliance tributário. Porra, caraca, não tem como medir isso, não tem como. Eu não sei, espero muito estar errado, morder minha língua, e vem algum economista, ganha um prêmio Nobel e consiga medir esse nível de complexidade ótimo, mas eu acredito que se gastar energia tentando estabelecer um nível ótimo de complexidade, vai perder o tempo. É melhor gastar energia tentando propor algumas medidas de simplificação e esquecer isso. Esse nível ótimo de complexidade. Segundo o Bintranan, ele mesmo fala, é difícil de comprovar empiricamente que o atual nível de complexidade, né, supera o nível ótimo. Então, temos o parâmetro, né, que seria o nível de complexidade ótimo, e aí a gente tem que ver o nível de complexidade atual. Ora, porra, já é difícil estabelecer um nível ótimo. Agora, identificar certinho quanto que é o atual e saber se existe alguma discrepância em relação ao nível atual e o nível ótimo, cara, isso aí não é infrutífero. Talvez os esforços não tenham que ser direcionados no sentido de estabelecer esses parâmetros, né? Mas o Bintranan, porra, porque foi um estudo de vida, né, do cara, ele não fala que, porra, vamos desistir então, né? Ele dá uma solução, né? Então ele propõe que prossiga com a simplificação sem se preocupar com algum nível ótimo, né? Então vamos simplificar sem se preocupar com algum nível ótimo e vamos ao longo do tempo verificar se essas questões estão sendo essas soluções vão ser mais equitativas ou se vão ser mais justas, né? Se mexendo nesses atributos do sistema tributário da simplificação vai promover, vai ter como resultado um sistema mais justo ou mais eficiente, né? Aí ele fala os atributos essenciais da simplicidade. E para desenvolver algum artigo, creio eu que seja um ponto também chave. Além daquela questão das dimensões, das 7 dimensões que eu falei no começo do vídeo, na parte 1, vem essas questões dos atributos da simplicidade. É uma outra questão importante de tomar nota, eu anotei. E um atributo interessante, começando, maior previsibilidade, né? As leis tributárias elas precisam se tornar um pouco mais inteligíveis, né? Mais certas de você interpretar, né? E de não ter aquelas múltiplas interpretações, né? Lógico, tipicidade fechada, tipicidade cerrada, não é mais aplicável atualmente. Tem que ter um nível de plasticidade na legislação, mas ter uma questão de previsibilidade sobre quais são as possíveis interpretações dessa lei é um atributo que contribui para uma simplificação de um sistema. Uma outra é ter uma aplicabilidade mais eficaz. E aí tem uma relação direta com os custos administrativos tributários, considerando o mesmo montante de receita que o governo vai aferir. Então tem a ver com os custos da administração fazendária, né? A questão de aplicar o tributo, saber quando cobrar, saber de forma, talvez estabelecer convênios entre estados que possam otimizar essa cobrança, não ter gastos excessivos com judicialização, enfim, contribui para uma aplicabilidade mais eficaz, mantendo o nível de receita igual, né? Então, um ponto positivo para a simplificação é essa questão de uma aplicabilidade. Continuando, menor grau de dificuldade. Esse ponto da simplificação talvez é um dos mais relevantes, que vem ao encontro das dificuldades e dos custos de compliance tributário que um contribuinte, né, vai ter. Ou seja, o governo tentar diminuir as dificuldades dessas obrigações acessórias, né, ou talvez deixar diminuir esses custos, né, de compliance,
sei lá, pensando aqui, a administração fazendária ter programas de educação fiscal, de ensinando ao contribuinte ele mesmo declarar, enfim, tendo uma postura até mesmo mais orientativa, mais próxima, não chegar, porra, o contribuinte errou. Porra, será que está na hora da multa? Será que não tem que haver uma conduta de orientação dele poder se regularizar? Então, deixar um pouco, diminuir o grau de dificuldade, lógico que sem sem diminuir a arrecadação com isso, né? Lógico, a fazenda tem que contribuir para o contribuinte, facilitar o trabalho do contribuinte, né? Mas não pode também abrir mão de recursos que foi arrecadar. E aqui um outro ponto, né? Ele coloca menores oportunidades de manipulabilidade, né? Mas aí tem que entender isso da forma como ele quis falar, que são as questões, os custos que são ocasionados pela necessidade de cada vez mais se fazer um planejamento tributário até mesmo cada vez mais agressivo, mais robusto, porque a manipulabilidade é ruim. Então, uma questão que contribui para a simplificação é a questão de diminuir as oportunidades de manuseio, de manipulabilidade. Acredito que vem no sentido de deixar mais fácil a operação para que não existam milhares de formas de se operar, entendeu? Com um pouquinho menos de maneiras de se declarar e tal. Talvez isso contribua, né, para diminuírem os custos de planejamento tributário e gastos com intermediários, contadores, advogados, né? E ele fala desses quatro atributos essenciais, né? E ele coloca um quinto, que é a simplificação processual. E nesse quinto existe uma outra subdivisão. Então eu vou encarar aqui, vou até corrigir aqui, como letra E, né? Eu falei 4, recapitulando: atributos essenciais da simplicidade, maior previsibilidade, aplicabilidade mais eficaz, menor grau de dificuldade, menores oportunidades de manipulação, né? E agora uma abordagem processual, seria um quinto atributo, né? Uma simplificação processual. Então, nessa perspectiva, eu vou precisar recorrer aqui às minhas notas. Nessa perspectiva, a simplificação pode ser identificada de acordo com os estágios de funcionamento do sistema tributário que a complexidade poderia ocorrer. Então, existem alguns múltiplos estágios que a complexidade ocorre. Como eu falei lá no começo da parte 1 do vídeo, existe uma complexidade processual que aborda as dimensões da política tributária, desde o seu desenho até a promulgação, elaboração das leis, até os gastos com litígios, enfim. Agora, um atributo processual, agora a gente vai olhar mais a fundo isso. Então, um desses estágios em que a simplificação processual poderia ocorrer é a simplificação da política tributária. O que quer dizer? Mudanças na concepção das políticas tributárias de modo a reduzir os custos de recursos para coletar determinado montante. Então, simplificando a política tributária, a Fazenda Pública vai ter menos custos, né? Vai correr menos custos para ter o mesmo nível de arrecadação, seja pela simplificação de obrigações acessórias, pela centralização de declarações, enfim, talvez até com menos custos, menos gastos com mão de obra, com fiscais e os sistemas um pouco mais tecnológicos, mas que gastem menos papel, entre aspas, né? Uma outra simplicidade nesse campo processual, nesse atributo da simplicidade processual, que eu escrevi agora aqui, que eu defini agora, é a simplificação das leis tributárias, de forma a reescrever as existentes e até mesmo revogar as disposições inoperantes de algumas leis ultrapassadas, né? Desde forma, como a gente vê hoje em dia, notificação via facsímile. A gente olha isso, cara, isso é inoperante, está ali ocupando o espaço da lei, deixando até mesmo a legibilidade, a leitura menos fluida, porque a gente vai
se preocupa com uma disposição que é inútil, né? Um advogado em formação fala assim, leia toda a lei. Aí o advogado lê toda a lei e considera isso importante. Assim, lógico que isso é uma situação esdrúxula. Poderia ser retirado e diminuiria assim a complexidade, né? Essas disposições inúteis. Até mesmo substituindo códigos tributários inteiros com disposições mais simples, utilizando expressões menos abstratas, talvez. Lógico que tem que ter um campo conceitual aberto, né? Mas talvez, sendo um pouco mais claro, existem determinadas imprecisões legislativas que são realmente desnecessárias e podem provocar até suscitar algumas brechas, né? Para que algumas grandes empresas que tenham recursos possam se utilizar dessas brechas. Por fim, não, simplificação da administração tributária também vem ao encontro da redução da burocracia e custos, né, que são muitas das vezes por exemplo, para você pegar uma certidão negativa, você tem que preencher milhares de requisitos, né, e enfim, acaba meio complicando a vida do contribuinte, né. Então vamos reduzir essa burocracia, porque às vezes o contribuinte precisa de uma certidão negativa para participar de um processo de licitação, por exemplo, e aí a administração começa a colocar obstáculos, isso complica muito e contribui com efeitos perversos nessa questão da simplificação processual. Por fim, a simplificação da compliance tributária. E aí tem a ver não com os custos da fazenda, mas com os custos tributários, os custos administrativos que o contribuinte ele arca com as suas próprias obrigações, incluindo aqui também aquelas empresas que atuam em colaboração com o governo, que o governo imputa a responsabilidade para recolher algum determinado tributo e isso aumenta, né, os gastos de empresa, porque a empresa vai ter que se preocupar com as próprias obrigações e agora com obrigações de terceiros, né? Por exemplo, os substituídos. Agora vem uma pergunta-chave que ele coloca. Os vários atributos mencionados acima sempre se movem juntos em resposta a uma mudança tributária? Ou seja, será que se eu simplificar as leis tributárias, eu vou estar colocando um menor grau de dificuldade ou simplificando a questão do compliance, né? Simplificando também a questão das leis tributárias, eu vou ter maior previsibilidade, as leis vão se tornar mais certas, ou simplificando o compliance, eu vou ter uma aplicabilidade mais eficaz, né? Será que se eu diminuir os custos, assim, as obrigações acessórias, será que a Fazenda vai conseguir recolher o mesmo montante de recursos? Então são exemplos que o autor dá que não necessariamente simplificando um vou simplificar o outro. Pelo contrário, vou simplificar um e vou estar complicando a vida do outro aspecto, outro tributo de simplicidade. Então, essa relação entre esses parâmetros é dinâmica e se dá em virtude, principalmente, é outro ponto de nota, digno de nota, das causas desse dinamismo, até mesmo dessa contraposição entre os parâmetros, da diferenciação entre a simplicidade jurídica, que ele coloca também ou simplicidade estatutária ou simplicidade legal, da simplicidade efetiva, né? Então, vamos a esses conceitos, né? Estou fazendo de tudo para não ter parte 3 desse vídeo, mas simplicidade jurídica, ela se preocupa como uma hipotética obrigação tributária de um contribuinte pode ser determinada pela lei tributária em questão. Então, será que a lei foi devidamente clara no sentido dela definiu bem as balizas do que o contribuinte vai ter que pagar, da alíquota que ele vai ter que pagar, de qual faixa, né, de base de cálculo ele se situa, né? Será que a lei foi clara quanto a isso? Então, lógico que a lei, ela sendo abstrata, ela tem que prever o maior de situações possíveis em um artigo. Mas será que a simplicidade jurídica, ela contribuiu justamente para essa lei prever a realidade, né? E aí a simplicidade efetiva ou a simplicidade econômica
refere-se aos valores dos recursos dispendidos pela sociedade na captação de determinada quantia de receita tributária. Então, depois de compreender, continuando, recapitulando, para explicar a simplicidade efetiva, achei que isso tivesse a ver, mas não tem. Então, refere-se ao valor dos recursos despendidos pela sociedade na captação de determinada quantia de receita tributária. Então, o governo coloca como previsão na sua lei orçamentária que vai captar 1 milhão de ICMS. 1 bilhão, talvez, melhor dizendo assim, de ICMS por mês. Será que o quanto a sociedade despendeu de recurso, né, para captar esses 12 bilhões por ano? Quanto que a sociedade ela teve que despender para produzir essa carga tributária, né? Vamos supor que ela teve que produzir 120 bilhões. Justo, 10%? Não sei, mas é uma situação que é aceitável, assim. De 120 bilhões que a sociedade produziu, né? 12 o governo mordeu. Tá, podemos dizer assim, para deixar um pouco mais simples a minha explanação, que foi simplificado? Olha, sim, teve uma simplicidade efetiva que realmente contribuiu. Mas, por outro lado, em outro governo, as pessoas elas tiveram que produzir 20 bilhões, né, em produtos, enfim, circularam 20 bilhões para a economia. E o governo foi lá e abocanhou 12 bilhões. Porra, será que isso foi efetivo? Será que as pessoas vão continuar produzindo para ter essa porrada para o governo, para tomar porrada depois do governo? Então é um pouco questionável essa questão desse quase confisco, e isso contribuiria para diminuir a efetividade no sistema, porque as pessoas vão fatidicamente pensar no benefício marginal de produzir mais. Ora, porra, eu tô produzindo, tô apanhando. Estão comendo o que eu ganho na produção, porque eu não tenho só gastos tributários, eu coloquei esses gastos como só os tributários. Agora, os contribuintes têm outros gastos administrativos, enfim, para manter o seu negócio, né, funcionando. Agora, será que eles vão continuar produzindo? Não sei, acredito que não. Não produziria. Eu investiria em ações, compraria ações, porque não vale a pena ser um empresário, por exemplo, né? Então, depois de compreender a simplicidade jurídica ou estatutária e a simplicidade econômica, ele enfatiza, então, a questão da aplicabilidade. Isso é, como é que vai se dar a relação da lei com a economia? Como é que vai se dar a relação entre essas duas simplicidades, né? E ele ressalta que existem importantes atributos de complexidade que são relevantes para um sucesso de uma política tributária, a saber, os fatores que estão sob o controle direto do governo, que são as políticas governamentais, os procedimentos administrativos que ele impõe, e os fatores alheios ao governo, que são as preferências do contribuinte. Será que o contribuinte hoje em dia ainda prefere declarar em papel ou prefere declarar tudo no sistema de imposto de renda, né? Quais são os riscos, os comportamentos de assunção de riscos pelos intermediários? Será que vale a pena eu contratar um intermediário? Isso aí é alheio ao governo e não tem como saber. Então isso contribui, né, para a gente saber qual é um fator externo que impacta diretamente no sucesso de uma política tributária. Então a gente tem que avaliar, através de pesquisa de mercado, se a população em si ela contrata advogados, intermediários, quantas empresas existem e quantas, sei lá, um indicador básico, quantas empresas existem e quantas empresas dessas que existem utilizam advogados, fazem planejamento tributário, enfim, são questões que revelam as preferências do contribuinte. Bom, se, por exemplo, porventura, se 90% das empresas que existem utilizam intermediários, porra, eu vou tentar simplificar, se eu deixar mais complexo o sistema, provavelmente 92% vai utilizar
não vai mudar tanto o comportamento das empresas, entendeu? São questões que são alheias ao governo e que tem que avaliar para o sucesso da política tributária. Então, será que você poderia deixar um pouco mais complexo? Acredito que sim, porque pouco impactaria, teria poucas externalidades se você aumentasse um pouquinho a complexidade, porque eles já usam mesmo intermediários, né? Mas aí também tem que ver questões financeiras. Será que o intermediário vai aumentar? O contador vai aumentar a hora cobrada? Agora não é questão de tempo, questão de bateria do meu celular. E aí ele vai falar, por último, sobre agora os exemplos da Austrália que ele traz. E aí eu vou deixar bem resumido aqui, bem resumido mesmo, porque estamos no Brasil, não estamos na Austrália. É isso. Mas ele fala que existem alguns indicadores tradicionais de complexidade. Aí eu acho que vale uma atenção. Por exemplo, número de impostos, a simplicidade jurídica, e aqui entra a legibilidade de uma legislação, o uso de intermediários, né? Qual a quantidade de parcela dos contribuintes que utilizam advogados ou contadores, e os custos de coleta dos impostos. Isso é uma medida que a Fazenda tem como mensurar, né? Saber o percentual da receita tributária arrecadada, o quanto que ele utiliza para colocar em funcionamento esse sistema. Por exemplo, a Receita Federal gasta muito, mas muito, com bases de dados, né? A base de dados que registra as informações para poder fazer cruzamentos de dados com instituições bancárias, instituições de administradores de cartão de crédito, plano de saúde, seguradoras, enfim. Tem um gasto muito grande com as questões de coleta, com os custos de arrecadação. Então tem que ver qual é a parcela disso na arrecadação, na receita arrecadada. E aí, resumindo, ele explica duas propostas de mudança tributária, uma que aconteceu em 98, que foi sobre a mudança do WST para o GST. Basicamente foi uma mudança de base tributável. O WST tinha uma base estrita, menos a base tributável era ampla, e o GST ampliou essa base tributável. Mas isso a gente vai ver que causou distorções, porque aumentou a complexidade, apesar de ser uma medida estritamente fiscal para aumentar a arrecadação, isso deixou muito mais complexo. Os advogados que foram entrevistados disseram que aumentou muito a complexidade do sistema, porque aumentou a base tributável, então modificou as questões de entendimento da lei, em que pese ter diminuído. Acredito que o aumento dessa base tributável foi responsável por acabar com 5 impostos estaduais, no sentido de que não era mais necessário, que um só conseguia contemplar. Então, trazendo para o Brasil, será que o IBS aumentaria a complexidade? Com certeza sim, porque iria abranger tanto as questões de circulação de mercadorias quanto de prestação de serviços. Isso, a medida, a gente tem a cabeça, vai diminuir os impostos? Sim, mas vai simplificar? Não, lógico que não. Aumentou a base tributável, ampliou os sujeitos passivos das obrigações. Enfim, isso vai contribuir com certeza para aumentar a complexidade estatutária. E também, será que questões arrecadatórias serão comprometidas? Sim, mas para o bem ou para o mal? Aí eu já não tenho como dizer, não tenho bola de cristal. Ele dá exemplo aqui sobre a questão da legibilidade. Em 1936, a legislação do imposto de renda tinha 126 páginas. Em 2008, passou a ter 5.743 páginas. Isso é um fato que contribui para a complexidade. Mas essa ampliação da legislação contribuiu para deixar um sistema mais justo? Então, temos que ver. Proporção de contribuintes que buscam intermediários. Em 1977, era 40%. Em 96, era 70%. Ou seja, 70% da população opta por ter um contador fazendo sua declaração de imposto de renda, enfim. Não necessariamente pessoas físicas aqui, né? Mas, só deixa eu ver quanto de bateria eu tenho. Ih, gente, 4%. 4%. Vamos ver o quanto dá. As pessoas são uma questão que se chegou, que os contribuintes australianos são considerados os mais dependentes de intermediários em países desenvolvidos, o que não necessariamente é ruim, né? As questões são
as obrigações provavelmente se dão com muito mais correção, né? As declarações são muito mais certas. Por exemplo, no Brasil a gente não imagina, lógico que eu estou chutando esse número, mas não imagino que 70% das pessoas busquem intermediários. Pelo contrário, eu acredito que 70% das pessoas soneguem impostos. Então, seja via intermediário, né? Contadores que fazem aquelas mágicas contábeis, ou seja, simplesmente não declaram. Então, não tem necessidade de um intermediário, porque sonega de qualquer forma. Então, não vai pagar alguém para sonegar, para deixar de declarar. Continuando, agora falar um ponto positivo, a questão do pré-preenchimento, né? Que é a questão de conseguir cruzar com informações de terceiros, para estar com essa declaração já pré-preenchida, né? Isso é muito positivo. Mas, por um lado, e aí o texto não entra nesse detalhe, mas acredito que, para quem vê aquele filme Netflix, cruzar muita informação é meio arriscado, porque os seus dados começam a ser expostos, né? Então, essa proteção de dados, né, tem que ser considerado, eu acredito, nessa questão do pré-preenchimento. Continuando, acho que teve a conclusão desse sistema australiano foi muito não simplificou tanto, foram pacotes que acabaram justamente tendo o efeito contrário, e a conclusão chave é que muitas pessoas que são os contribuintes, eles não desejam a questão da complexidade, da simplificação. Veja os intermediários, que diminuiriam as horas cobráveis, né, o preço da hora cobrável, e também grandes empresas, porque eles conseguem explorar brechas da legislação que pequenas empresas não conseguiriam. Então, com a sua estrutura parruda, que é a quantidade de funcionários que tem, conseguem distorcer ainda mais a questão das desigualdades, porque elas têm capital para conseguir cumprir com obrigações complexas que pequenas empresas não teriam. Só você pegar uma Via Varejo ou uma Magazine Luiza e comparar com o atacadão de 1,99 aqui da Uruguaiana. Completamente diferente. Então, a Via Varejo, essas grandes empresas, querem sim que exista uma complexidade para conseguir ter esse ganho, né? Essa distorção em relação ao pequeno contribuinte. Por fim, chegou-se à conclusão que houve uma complexidade maior, né, em que pese ter, por exemplo, a questão do GST, que é da base ampliada, né, de cálculo, ter um ganho arrecadatório de 2 milhões do WST, que era, perdão, falei besteira, contribui para a complexidade porque os substitutos, as pessoas que retinham na fonte do WST, eram 75 mil pessoas físicas ou jurídicas. E os contribuintes que agem como coletores do GST são 2 milhões. Então, veja bem, a quantidade de obrigações que foram impostas até para pessoas que não têm condições de cumprir com essas obrigações, né? Então, assim, a introdução do GST, esse novo tributo, dessa nova base, é um bom exemplo de que quando a eficiência e a simplicidade estão em conflito,